Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, sempre trazendo conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo no nosso canal, já deixa aquele like maroto, se inscreva, galera, e ative o sino, que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações diárias do que mais querido, mais amado do Brasil, Flamengo. Então, nessa segunda-feira, dia 24 de junho, estou trazendo para vocês novidades aí imperdíveis no mercado da bola do Flamengo. Segunda-feira, tá tudo bem? Tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo assim, bem dentro da normalidade. Você vê como é que são as coisas, né? Um pênalti mal marcado e o treinador perde emprego. Ih, rapaz, teve isso? E agora? Qual pênalti? O pênalti do Flamengo com o Fluminense. Mal marcado? Já começou assim, Pascoal? Ué, eu posso... Depois a gente vai apresentar as imagens. Eu, como aprendi há um pouco tempo que eu tenho de televisão, que não dá para discutir com a imagem, eu aprendi a não discutir com a imagem. Né? O Luciano do Vale falava isso para mim. Não discuta com a imagem, ela tá lá. Você só é a moldura. A imagem tá lá, é a tela. Você é a moldura, você vai emoldurar o que você está vendo. Então, eu não vou discutir com a imagem. Eu vou emoldurar o que eu estou vendo. Então, apenas isso. Outra coisa, largou muito cedo o Cuca. A não ser que tenha algum fator que o impeça de trabalhar no Atlético Paranaense. Existe alguma coisa que está segurando, não deixando o Cuca trabalhar? Porque o Cuca precisa de liberdade para trabalhar. Ele precisa estar solto para trabalhar. Ele tem que ter essa liberdade para trabalhar. O que aconteceu com o Cuca? E rapidamente deixou o Atlético Paranaense. Não por 3 jogos seguidos, toma gols depois. Espera um pouquinho. Isso pode acontecer com qualquer equipe. O time tem 95 minutos de atenção, em um segundo falhou, perdeu a atenção, tomou o gol. Isso pode acontecer. Então tem muita coisa pra gente... Ih, empolgou. Aí, o Zinho não tá no camarote hoje não, ele tá de frente pra você aqui te olhando, hein? Eu tô olhando ele, só tô olhando. Deixa eu tomar fôlego aqui, peraí. Falar um negocinho. Ah. O Zubeldi, inventor bom era o Santos Dumont, cara. Quando você botou o ponto esquerda de lateral direito, aí... Encarnou. Zubeldia, cada um... Vitor Pereira entrou, né? Quando botou o ponto esquerda de lateral direito... Isso? Um garoto lateral. E o Estrela? Como é que chama aquele menino que passou aqui, o lateral? Leandrinho. Rapaz, o Leandrinho é mais rápido que imediatamente. Quando ele pegou a bola, ele faz assim... Os caras do São Paulo falam assim, o que é isso? Passou o furacão, tá na rede. Chega aqui um minutinho. Jesus é amado. Ele hoje, tá? Jesus! Você tá de frente aqui mas é pra isso. esse Porque início hoje dele aí tá, promete. Promete. daquele jeito. Tu vai pro intervalo? Não, dá um lá, tá? Parabéns, presidente. Aê, a gente tá Mauro morrendo de saudade. Mauro Mas essa estirpe de gente não trabalha no dia do aniversário, É né? coisa importante, Então a gente né, fica só aqui mandando um beijo pro presidente. A gente te ama, presidente. Em sua homenagem, boa noite, Tetra. Boa noite, né? Boa noite, Mauro Naves, presidente. Eu vim pra São Paulo pelo aniversário dele, ele fugiu de mim. Tudo ele é bem, desses. mas vou ficar aqui te esperando. Espero você retornar. Mas feliz aniversário pro meu presidente, meu parceiro, nosso irmão, né? Melhor de Deus na vida dele, de toda a família, né? Aproveita, curte muito. Dona, Opa! sabe que eu sou seu fã, né? Tamo junto. Parceiro, ainda bem que tu tá aqui honra. hoje, porque vai ser Ó, difícil. Hoje ele tá showman. Esse início do Pascoal Artista, aí... filha. Não, vamos esperar, fã de esporte, vem com a gente, porque hoje promete, hein? Comandante, sempre bom estar aqui com você também. Valeu, Sabe que eu te amo, né? fã de esporte. O homem tá que tá hoje, hein? Eu vou me isentar hoje. O Zinho vai tentar segurar de frente. Se não der, tu faz a falta aí de lado mesmo, dona. Te vira. Vou ter que fazer a falta, viu? Vou ter que Vai. fazer a falta, viu? Sempre um prazer estar aqui. Beijo, Danizinho. Uma honra, grandezinho. Pascoal, fã de esporte. O Pascoal não falou nada do Diniz ainda, né? Não, o pênalti derrubou o Diniz. E ele? E o trabalho dele? Ontem ele também fez Deixa eu força, só hein? entender um negócio aqui rapidinho, assim, rapidinho. Não que eu esteja dizendo que são coisas iguais, mas o Zubeldia tem que entender que Santos Dumont que é inventor bom. O Marquinhos pode jogar na lateral direita. Não, o Marquinho nem jogar ontem jogou. Não, ontem não. Ontem não jogou. Ontem Mas o não problema... foi demitido por causa de ontem. O jogo, se você tira o pênalti, o jogo era taco a taco o tempo todo. Qual?
O do Flamengo... isso? De jeito Qual seria? nenhum. Não, Isso. não, Não, aí eu tava me segurando, eu tava me segurando. Que isso? De jeito nenhum. Que isso? E outro jogo? Não, eu vou dizer a você, o Flamengo teve mais posse de bola, nem sei se teve mais posse de bola. Não, só não teve mais posse de bola. O resto teve tudo mais, foi isso que a gente viu ontem, né? Só não teve mais 54. Só no primeiro tempo foram 3, 4 oportunidades na cara do Flamengo. Não, só o Lohan perdeu 3. Então, Só o Lohan perdeu como é no que foi primeiro tempo. taco a taco? Uma perdida pelo Gerson. É. Aquela do Gerson é inacreditável de Almeida. Como é que ele perdeu aquele gol? Precisa de receita. Aí você vai, vamos para... Mas o goleiro do Flamengo não sofreu. Não sofreu. Não. O goleiro do Fluminense fez 2 defesas com o pé, espetacular. Então como é que foi taco a taco, Pascoal? O jogo ia acabar no 0-0, porque o Flamengo era inoperante na finalização. Os caras não estavam acertando o pé. O Flamengo jogou muito mais que o Fluminense. Pode ter jogado, mas não ir. O Flamengo Mas isso não é taco a taco. Ué. Taco a taco no 0-0. Ah, não. Taco a taco no 0-0. O Poderia Fluminense ser estava empate. segurando. Um pênalti que provoca tudo isso que a gente está vivendo hoje. Pois eu vou falar minha opinião a respeito disso. Não, você já falou. Então, eu só vou dar minha opinião a respeito O disso. pênalti mal marcado, você falou assim, um pênalti mal marcado derrubou o treinador. Acho que não foi só o pênalti, Mas, não. Ozinho, a gente tem que entender que esse é o típico lance. O VAR não teve nenhuma interferência nisso aí, né? O que marcou foi o campo. Não, o VAR nem chamou. Vamos, teve aquela. Eles fazem aquela. Não, a gente tem inclusive o áudio do Tem o VAR. áudio, Tem uma o intervenção áudio do VAR. silenciosa, chama. Não Intervenção- chamou o árbitro para analisar a imagem, mas o VAR avaliou o lance junto com a arbitragem Ficou de com a campo. interpretação do campo. E ficou com a interpretação do campo. Você viu isso? Então o VAR não... Não opinou. Não teve Ele opinião. opinou, ele concordou. Concordou com a interpretação do Ele campo. ficou com Mas a ele marcação tinha do que campo. chamar para o cara dar uma olhada. Sim. Se ele achar que tá errado, sim. Se ele achar que tá certo, não. Então, mas é isso que a gente está Então falando. precisava ficar falando no ouvido do cara. Peraí, vamos lá. Você deu uma opinião aqui. Ô, Se eu discordo da sua opinião, eu vou falar. Claro. Agora, se eu concordo, eu fico quieto. O que você falou tá certo. Então você fala isso mesmo. Aí o VAR só fez isso? Não, o VAR... Ô, seu juiz, analisou, parabéns, analisou. você acertou. Não, o VAR fez eles fazem assim, eles não especificam, né? Não especificam o que está acontecendo, não exemplificam o que está acontecendo. Eles veem, se ele não tem uma decisão a respeito do lance, ele fica com a decisão de campo. Não, ele checou. Ele checou e concordou com a decisão do disse árbitro assim, de campo. nós ficamos com a sua interpretação. A gente vai ouvir o VAR, O que calma. é, na Calma, minha vocês estão visão, bagunçando o que tudo. é, na minha visão, um segundo equívoco. Porque se é para marcar pênalti daquele tipo, tinha que marcar do Ganso No no Davi primeiro Luiz. tempo no Davi Luiz. O Dano, você ainda quer dar o seu destaque ou você já desistiu? É um prazer estar aqui. Vamos Então vamos fazer um intervalo. Pera aí, que a gente tá voltando já. Com isso aí tem muito mais, né? Já tem o Mário Bittencourt, presidente do clube. Ele não costuma ceder a pressões populares e não acho que tenha sido isso que aconteceu. Ontem ele e o Angione se reuniram por bastante tempo para definir a saída do Diniz, mas eu não esperava que isso acontecesse neste momento. Acho que existia um caminho, mas não esperava que fosse agora, depois de um clássico. Eu também não. Assim, até no nosso programa na sexta-feira eu comentei. Se fosse uma goleada, tipo o Vasco sofreu 6-1, né, do Flamengo. Aí, assim, acho que seria mais difícil, né, a permanência. Mas como foi o jogo, 1-0, gol de pênalti, o Fluminense muito... o Flamengo estava desfalcado? Estava. Só que você olha os elencos, né, as peças de reposição, eu acho que o Fluminense perde muito mais, né? Então, da forma que foi o jogo, o que estava acontecendo antes, eu até acho que o Fluminense não consegue jogar. No ano, vou colocar o jogo contra a LDU, a final da Recopa, que tem um desempenho convincente, o segundo jogo no Maracanã, e aí é campeão. O Fluminense é campeão, tá? Já esse ano, já foi campeão. Então o Diniz é mandado embora, ele campeão da Libertadores, campeão da Recopa. E eu acho que, assim, o que ele trabalhou com esse Fluminense, o que ele construiu nesse Fluminense, na minha opinião, foi surpresa para mim, porque acho que ele merecia um tempo ainda para tentar recuperar jogadores que estão voltando. Então, assim, Thiago Silva já estreou? Não.
Samuel Xavier está inteiro? Não. Não. Marcelo, nem jogou esse último jogo. Felipe Keno. Melo também não. Felipe Melo, Keno. Keno voltou de contusão, mas ainda não está pronto. Mas assim, o time base do Fluminense, aquele time que encantou, o estilo de jogo do Diniz para esse time, tem muitos problemas acontecendo ao longo da temporada que, concordo, tá bom, torcedor do Fluminense, o Diniz às vezes colocou o Marquinhos de lateral direito, tem o Guga no banco, não coloca, que ele fez algumas opções que a gente fala de outros treinadores, Pascoal fala muito, Santos Dumont, fica inventando muito. Só que ele é um cara que está há muito tempo no clube, sabe o elenco que tem, e o modelo de jogo que ele gosta, que não encaixou esse ano ainda, essa construção de jogo, corre muito risco com isso. Tecnicamente, os jogadores não apresentam o seu melhor futebol, e aí, para esse sistema de jogo dele, corre um risco maior ainda, de toda hora perder a bola ali na entrada. O Cano, nos comentários meus nos jogos do Fluminense, eu criticava muito isso. O Cano não está fazendo gol, o Cano não está no momento bom. Mas ele está muitas vezes aqui atrás, do lado do volante, marcando. Ele está mais como volante do que como atacante. Sabe, a doação do cara se doa muito para tentar, correndo, suprir uma falta que ele faz ali na hora do gol. Mas a bola não chega também lá. Não está chegando muito. O Diniz tem culpa também, ele também é parte disso, Com certeza. Mas os atletas e todas as lesões com desfalques de jogadores que saem contribuem para isso também. Então, para mim, eu ainda considero que foi uma surpresa ele sair depois do Clássico, com o retorno de jogadores, uma sequência de jogos do Fluminense. Eu acreditava numa melhora desse elenco, que já jogou muito com ele. Ele não é um cara que chegou e que não deu um resultado. Ele deu resultado com esse elenco. E a minha dúvida, eu sei que não é o assunto ainda, mas qual o treinador que vai vir um bom ponto para trabalhar com esse tipo de elenco que foi formado o Fluminense, com jogadores mais experientes, né? Técnicos. Não tem um time de muita transição ofensiva, de velocidade para mudar. A não ser que o treinador que chegue vai barrar a maioria dos medalhões e vai trazer a molecada de base, não sei. Então, eu tenho a minha dúvida. O elenco está muito construído para o sistema de jogo do Diniz, para o modelo de trabalho do Diniz. Não estava funcionando? Não estava, mas já funcionou no Fluminense. O Fluminense, a única Libertadores que o Fluminense tem é com esse treinador. É com o Fernando Diniz. Então, assim, eu ainda defendia a permanência dele. Mas teve a reunião, como você falou, do Angione com o Mário, que também é uma surpresa para mim. Ambos eu conheço, e principalmente o Angione, eu conheço há muito tempo, trabalhei com ele. Ele foi diretor de futebol no Palmeiras. Trabalhei com ele um período ali no Vasco também. Então, assim, eu não sei a conversa deles com o Diniz, se o Diniz também não passou um momento difícil e aí, numa decisão conjunta, há uma demissão, mas o Diniz também passando aquilo que ele acha que está acontecendo e que, de repente, não tinha uma solução imediata. Sim. Mas tenho muitas dúvidas do futuro treinador, qual treinador que vai trabalhar com o elenco que tem, com a faixa etária de idade que tem e a construção de um modelo de jogo para esse estilo de time. A gente pode chegar já nessa busca, porque ela vai ter que existir, né? O Marcão assume agora temporariamente, auxiliar técnico da comissão permanente do Fluminense, e o Fluminense vai ter que achar um novo treinador. O Diniz, ele é tão particular que chega a ser difícil a gente pensar num próximo treinador com este elenco na mão. Mas a particularidade, pelo que eu entendi... O DJ Careca não tá humilde, não. Eu estou extremamente humilde. Foi apenas mais uma batalha vencida no meio dessa guerra que será durante a Copa América. E mais uma vitória no meio dessa guerra, que é a Copa América pro Flamengo. Já trouxemos esse recorte muitas vezes aqui dos desfalques do Flamengo. Eu quero que você fale dos destaques do Flamengo nessa partida, Vene Casagrande. Eu acho que o grande destaque do Flamengo nessa partida, e como tem sido aí nos últimos jogos, foi o espírito vencedor, o espírito resiliente da equipe do Flamengo. Ou seja, o conjunto.
Eu acho que o Flamengo mereceu vencer a partida. Muita gente, muitos tricolores dizem foi uma vitória em cima de um pênalti duvidoso ou um pênalti que não existiu. A gente pode até debater se o pênalti foi ou não. Fato é o seguinte, o Flamengo foi amplamente melhor que o Fluminense durante todo o jogo, durante os 90 minutos. Estamos falando de um Fluminense que foi finalizar a gol aos 21 minutos do segundo tempo apenas. E não foi numa finalização ao gol. Muito pelo contrário. Nos 3 últimos jogos contra o Flamengo, o Fluminense não finalizou ao gol do Rossi. Só para vocês terem noção como o Fluminense jogou mal. Mas o Fluminense jogou mal porque o Flamengo utilizou de uma boa estratégia. Estratégia essa que todos os adversários vêm utilizando diante do Fluminense. Marcação sobre pressão. Só no primeiro tempo o Flamengo teve pelo menos 3 chances de abrir o placar e não aproveitou as oportunidades. Tudo bem, as chances não foram criadas através de jogadas trabalhadas do Flamengo. Foram criadas através de erros do adversário, no caso do Fluminense. Mas isso aconteceu porque o Flamengo teve uma estratégia extremamente inteligente de pressionar o adversário e o adversário novamente mostrou aqueles erros que vem mostrando nos últimos jogos. Não é à toa que atualmente está na lanterna da competição. Dito isso, o Flamengo foi muito melhor, mereceu a vitória. Óbvio que poderia ter feito um placar mais elástico, não aproveitou as oportunidades, mas eu quero destacar a boa partida novamente do Gerson, boa partida novamente do Léo Ortiz, e eu quero falar de um jogador que já foi muito criticado pela torcida rubro-negra e atualmente merece elogios. É o lateral direito Wesley. Fez uma grande partida diante do Fluminense, nos outros jogos já havia atuado bem e tem dado conta do recado na ausência do Varela. Então o conjunto do Flamengo foi um conjunto muito bom, parabéns ao técnico Tite, que soube explorar os erros do adversário, erros que todo mundo já sabe, só o Fernando Diniz parece que não enxerga esses erros, e aí o Flamengo conseguiu uma vitória extremamente importante no Clássico e se mantendo na liderança. E repito, eu acho que a grande ideia do Flamengo durante a Copa América é não se afastar dos líderes, só que está conseguindo fazer aquilo que pouca gente imaginava, jogar bem, mesmo com muitos desfalques, e continuar na liderança. E do lado de lá, ô Lucas Pedrosa, ou do lado de cá, não sei quem tá assistindo é tricolor, ou é Flamengo, ou é que nem a gente, tava só assistindo ao Clássico, tem um Fernando Diniz que a gente pode falar que tá balançado ou não, porque assim, ontem ficou muito nítido, o Arthur Jorge no jogo contra o Flu faz uma saída de bola muito incomum, é uma pressão de saída de bola sem bola, né, do Botafogo muito incomum pro que ele pede. A gente viu o Tiquinho, o Júnior Santos, o Tietchan e o Marlon por aqui, bem na entrada da grande área, para pegar isso aqui, para fazer isso que o Flamengo fez. O Tite fez a mesma coisa. Não só o Tite, como todos os adversários do Fluminense. Tá muito previsível, principalmente esse momento da saída de bola do Fluminense. E aí, como é que faz? Tem que mudar? O que vai acontecer? O Fluminense, com o elenco que tem, tá no lugar errado. Não é pra estar na lanterna do Brasileiro, Pedrosa. Qual é o problema? Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Vene. Galera de casa novamente. Olha, primeiro a gente tem que deixar claro que o Flamengo foi amplo merecedor desse resultado, mesmo se você discorda ou concorda com a marcação do pênalti. Para você ter uma noção, existe uma métrica dentro do futebol hoje em dia que se chama expectativa de gols. O Flamengo teve uma expectativa acima dos 2 gols. Foram 4 chances criadas, 14 finalizações. O Fluminense não criou nenhuma grande chance. E isso é justamente o que vem, na minha opinião, sendo a cara do Fluminense nessa temporada 2024. É claro que eu sempre friso aqui a falta de um Ares, a falta de um André, a falta da reposição do Nino. O Marcelo também faz muita falta porque a qualidade com a bola no pé ele tem imensa. E nessa saída de bola ele consegue achar soluções que pouquíssimos jogadores conseguem achar. Mas é um Fluminense muito engessado, é um Fluminense que já está manjado sim. Qualquer time de alto calibre do futebol brasileiro sabe exatamente como o Fluminense sabe jogar. E eu já falei isso aqui. Uma coisa cristalina que mostra o quanto esse jogo está manjado é que o Fluminense é o lanterna do Campeonato Brasileiro e na Libertadores ele não perdeu nenhum jogo. Porque os times do futebol sul-americano ainda não conseguem marcar o Fluminense como devem. Aqui no futebol brasileiro, todo mundo já aprendeu, ou a maioria já aprendeu. Então é o Fluminense que usa Cano e John Kennedy lá na frente, pouquíssima movimentação, engessado. Se você for parar para perceber, o Fluminense é vulnerável. O Fluminense era vulnerável desde o ano passado. Sabe qual é a diferença? O Fluminense era muito mais efetivo ofensivamente do que está sendo atualmente. Então era o Fluminense mais agressivo, que mesmo que tomasse gol, conseguia criar chances para vencer o jogo. Quantas vezes a gente viu o Fluminense, às vezes sair por 1, por 2 atrás
atrás do placar e buscar um empate, buscar uma virada, porque tinha agressividade. O estilo de jogo do Fernando Diniz está manjado. A verdade é essa. Eu sei que ele pode não gostar de ouvir isso. Eu sei que é o trabalho da vida dele. Mas se ele não entender que ele precisa mudar e fazer um time mais vertical, fazer um time com mais repertório, infelizmente, o trabalho dele está fadado ao fracasso nessa temporada. E isso, obviamente, não é só uma responsabilidade dele. Mas se a sua pergunta é, Fernando Diniz está balançando? Ele está balançando em muito, Fernando, porque já há várias correntes dentro do Fluminense querendo a demissão do técnico. Porque tem um momento que é o retoque. Ah, ele perdeu o Nino, perdeu o André. O Diniz tem que fazer um retoque dessas peças. Mas eu acho que a conversa agora já chegou no momento de se reinventar, né, Vini? Não é mais só um problema das peças ausentes. Claro que vai sempre ser, né? Você tá falando de Nino, de André, mas eu tô falando de reinventar. E tem algumas escolhas aí do Fernando Diniz, justamente contra o Flamengo, que a gente precisa questionar. Não faz o menor sentido ele manter o Gabriel Pires durante tanto tempo em campo. Gabriel Pires errou muitas saídas de bola, jogou muito mal. E ele manteve o Gabriel Pires durante muito tempo. E outra, por que ele colocou o Calegari? Não faz sentido também. O Calegari, mesmo Bruno Henrique jogando muito mal, o Bruno Henrique fez uma das piores partidas com a camisa do Flamengo, jogando muito mal. E mesmo assim, o Bruno Henrique conseguiu levar a melhor em cima do Calegari, algumas vezes, inclusive no lance do pênalti, que na minha opinião foi pênalti. Já dando aqui minha opinião, achou que foi pênalti? Eu achei que foi pênalti. Acho que o Calegari ele fez falta em Bruno Henrique. E mesmo assim, o Bruno Henrique conseguiu levar a melhor em cima desse jogador. Tem ainda essas escolhas que a gente não consegue entender porque o Diniz faz. Agora, tem que ressaltar também o trabalho do Tite. O Tite fez substituições durante o jogo que conseguiram ajudar ainda mais o desempenho da equipe. Colocando o Alan, por exemplo, o Alan novamente entrando muito bem durante o jogo. Então, acho que o Fernando Diniz, concordo com o Pedrosa, se ele não mudar, se ele não entender que de fato ele precisa fazer alterações no estilo de jogo dele, está fadado ao fracasso e é perigoso. Porque eu acho que dos times que estão lá na zona de rebaixamento ou que estão brigando para sair do Z4, para fugir do Z4, o Fluminense é o único que não entendeu o momento que ele está vivendo. E parece que o Fluminense está tudo bem, obrigado. Você assiste a entrevista coletiva do Fernando Diniz, ele bota a vitória do Flamengo em cima de um erro de arbitragem na visão dele, sendo que é um pênalti totalmente discutível. Na verdade, ele precisa entender que o Flamengo foi muito melhor que o time dele. Muito melhor. E por que foi muito melhor? É isso que ele precisa trabalhar internamente junto com a comissão técnica. E em relação ao Flamengo, que o Flamengo siga jogando bem dessa maneira. Tem mais um jogo importante na quarta-feira diante do Juventude. Aliás, o Fábio salvou mais uma vez. Eu queria perguntar pro Venê. O Flamengo não tá jogando mais bola sem os convocados? Do que com os convocados? Não responde agora. Nossa, é uma boa pergunta, Não Pedrosa. responde. Eu não esperava. Pera eu tô aí. pensando, vou ser sincero. Pensa, eu vou dar um recado, eu quero a sua resposta na volta. Eu também quero saber de você se foi pênalti ou não. Tá. E detalhes da Flamengo. Melhor não, mas continua jogando bem, algo que surpreende. Mas o grande problema de não ter esses jogadores à disposição é que o Flamengo fica sem peça de reposição no banco de reservas. Exemplo, Bruno Henrique ontem estava jogando muito mal. Se tivesse alguém à disposição, eu acho que ele teria colocado alguém na vaga do Bruno Henrique. Te respondi, Pedro? Respondeu. Falar em Bruno Henrique rápido também. Foi pênalti no Bruno Henrique ou não foi? No mundo ideal que eu entendo de futebol, eu acho que não foi nada. Nem falta do Bruno Henrique e nem pênalti. Só que a regra, no momento ali, ela diz que o Calegari, e eu acho que isso aconteceu, ele atrapalha o Bruno Henrique. E a gente tem que levar em consideração que o Bruno Henrique estava plenamente no domínio da bola. Ele poderia ter feito gol. Eu acho que o Calegari não teve intenção nenhuma de derrubar o Bruno Henrique. Mas ele acabou derrubando. Repito, pra mim não foi falta do Bruno Henrique, disputa por espaço, e pra mim eu não daria o pênalti também. Eu acho que é uma disputa qualquer de jogo. Mas eu entendo completamente quem acha que foi pênalti. Eu acho que também é bom falar, esse escândalo que estão tratando é um absurdo, tá? Não tem nada de escândalo, é um lance completamente normal, que é normal você achar que foi pênalti e é normal você achar que não foi. Decisão normal. Agora, tem que saber se esse critério vai ser mantido no Campeonato Brasileiro. Ele tá feliz! Vamos bater palma que o Vascão ganhou?